eu sou a Sara Braga, diretora da Saber e promotora do 5º Sufoex. Inicialmente, quero lhe dar as boas-vindas ao nosso evento virtual. Muita gente desinformada imagina que ufologia é uma atividade fácil, simples e que é praticada por pessoas de baixo nível de instrução e sem embasamento científico. Esse pensamento é totalmente equivocado. A ufologia, desde o seu nascimento na década de 50, sempre teve o envolvimento de qualificados técnicos e cientistas civis e militares. O que os ufólogos buscam? Querem descobrir o que é o fenômeno UFO ou OVNI, hoje enquadrado sob a nova categoria UAP ou FANI. Isso não é uma tarefa fácil, nem simples. Tentar estudar e registrar fenômenos aéreos e aeroespaciais desconhecidos é uma atividade interdisciplinar que exige ampla pesquisa, conhecimento, tempo, dinheiro, intercâmbio de informação e dedicação. Daí a dificuldade de encontrar bons ufologistas. A maioria dos interessados no estudo da fenomenologia é feita de ufofilistas, isto é, entusiastas do assunto que limitam-se a coletar informações sobre as aparições, mas que não têm recursos para fazer investigações aprofundadas. Infelizmente, o estudo do fenômeno OVNI tem sido manchado pelo surgimento de meros curiosos, sem nenhum preparo técnico ou científico, que aparecem nos meios de comunicação intitulando-se ufologistas. Essa lamentável situação tem levado a ufologia ao descrédito, pois muitos falsos pesquisadores fazem afirmações que não têm nenhuma sustentação nos fatos. O avanço da ciência e da tecnologia no último século não apenas nos levou a conhecer mais sobre a natureza, como também proporcionou a descoberta de vários fenômenos naturais que podem confundir o observador despreparado. Também criamos e construímos máquinas voadoras diversas, nem sempre de conhecimento público, que transitam pelo céu e nos levam a elaborar interpretações erradas por ignorância. Ufologistas sérios e bem treinados precisam conhecer essas coisas que podem surgir no espaço aéreo e no aeroespaço para que possam dizer com certeza se são ou não são identificáveis. Esta é uma breve apresentação de alguns fenômenos e equipamentos surpreendentes que já confundiram muita gente, fazendo imaginar a presença de naves de origem extraterrestre. Antes de mais nada, é importante esclarecer que OVNI não é sinônimo de disco voador. Ao longo dos séculos, foram vistos e registrados OVNIs de vários formatos, cores, dimensões e comportamentos. Também é essencial enfatizar que um comprovado OVNI não é necessariamente uma nave de origem extraterrestre tripulada por entidades biológicas. Um OVNI é algo que permanece desconhecido, isto é, não identificado após ser profundamente investigado por especialistas chamados ufologistas. Vamos então começar a nossa apresentação com este belo fenômeno que pode parecer uma grande nave-mãe luminosa pairando sobre as nuvens. Esta é uma linda nuvem Pileus fotografada por Regina Silvia em Pirinópolis, Goiás, no Brasil, em fevereiro de 2005. Há quem diga que nuvens lenticulares como esta são, na verdade, grandes discos voadores camuflados, mas se isso acontece, certamente não é uma regra. Esta nuvem foi fotografada sobre Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 20 de setembro de 2017. Nesta apresentação, não abordaremos as imagens que foram sabidamente fraudadas por embusteiros, mas apenas coisas que realmente podem ser vistas no céu e que podem parecer não identificáveis. Temos aqui outra nuvem lenticular de formato bem sugestivo, fotografada por Brad Greenlee sobre o Monte Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 2008. Algumas vezes as nuvens lenticulares apresentam-se em grupos, parecendo uma invasão de enormes discos voadores. Esta imagem foi feita sobre a Table Mountain, na cidade do Cabo, na África do Sul, em 8 de novembro de 2015.
As nuvens podem adquirir formas muito interessantes e não surpreende que às vezes levem o observador a crer que está vendo uma nave. Esta nuvem Pileus, iridescente com raios crepusculares, foi fotografada por Ian Jacobs em Bangkok, na Tailândia. O mesmo podemos dizer desta nuvem lenticular fotografada sobre Antalya, na Turquia, em 15 de fevereiro de 2016. Por muito tempo, cientistas pensaram que os raros relâmpagos globulares eram apenas uma lenda. Aos poucos foram surgindo evidências da realidade do fenômeno que muitos associam às aparições de OVNIs. Este foi fotografado por Joe Thomsen sobre Maastricht, na Holanda, em 28 de junho de 2011. Este é um fenômeno óptico atmosférico conhecido como lampejo verde, fotografado em Cádiz, na Espanha, em 2004. Após o ocaso, a luz solar entra na atmosfera, é refratada no sentido do observador e causa esse curioso efeito esverdeado. Veja só que lindo é o efeito de um fenômeno denominado halo, associado com outro chamado subsol, registrado por Marie Lavakova em Obertauer, na Áustria, em 15 de dezembro de 2005. A gente pode até imaginar um raio de luz prestes a abduzir aquela pessoa que aparece na imagem. Halos, subsóis e parelhos podem produzir desenhos luminosos impressionantes no céu que podem parecer sinais produzidos artificialmente por inteligências não humanas. Aqui vemos 9 fenômenos simultâneos fotografados por Joshua Thomas em Red River, Novo México, Estados Unidos, na manhã de 9 de janeiro de 2015. Algumas vezes, cientistas produzem nuvens artificiais para estudar a atmosfera. Aqui vemos uma nuvem vermelha formada por vapor de lítio, pairando sobre as Ilhas Marshall em 2013, após o lançamento de um foguete da NASA. Provavelmente você observou que procuro mostrar imagens citando o local e a data que foram feitas. Isso é muito importante para a ufologia, já que alguns dos fenômenos fotografados realmente foram interpretados como potenciais OVNIs. Bem, já que falamos em nuvens artificiais luminosas, nesta foto feita por Chad Blakely, temos um magnífico exemplo do efeito de bário e estrôncio na atmosfera, combinado com auroras boreais. Este curioso efeito ocorreu após o lançamento de foguetes em Andenes, na Noruega, em 5 de abril de 2019. Este assustador efeito luminoso sobre Omsk, na Rússia, foi gerado por um míssil balístico intercontinental ICBM Topol-RS-12M, lançado secretamente do cosmódromo de Plesetsk, em 17 de novembro de 2015. Alguns fenômenos impressionantes, como o desse míssil russo, podem permanecer não identificados por muito tempo. Isso porque várias experiências militares são realizadas secretamente e não chegam ao conhecimento dos pesquisadores civis. O público vê e fica sem explicação. Pilares de luz causados pela reflexão de luz artificial em cristais de gelo na atmosfera fizeram algumas pessoas temer uma interferência alienígena. Estes foram fotografados em Scranton, Pensilvânia, Estados Unidos, em 30 de janeiro de 2017, por Brittany Smarkuski. Além dos fenômenos artificiais e naturais que mostramos, o ufologista precisa ter condições de informar-se sobre o que acontece no mundo da aeronáutica e da astronáutica, que é cheio de segredos e surpresas. Pouca gente ouviu falar do aerostato lenticular de carga da AIDBA, da Rússia, que pode transportar até 600 toneladas de carga. Parece um disco voador. Pouca gente conhece o dirigível híbrido HAV-304 Airlander 10 da Haybridge Air Vehicles da Inglaterra. Tem 92 metros de comprimento e 43,5 metros de largura, tendo sido anunciado como a aeronave mais longa do mundo.
Ele pode permanecer no ar por até 5 dias de cada vez, se tripulado. Visto de longe, pode realmente parecer uma nave-mãe de outro mundo. Como curiosidade tecnológica, vale lembrar do PAGEUS, o satélite passivo geodético orbitante da Terra, que foi um satélite balão de Buppet ou Mylar, que foi lançado pela NASA em junho de 1966. O PAGEUS tinha o diâmetro exato de 30,48 metros e foi posicionado em uma órbita polar. Visto de longe com potentes binóculos, poderia parecer uma misteriosa esfera metálica e reluzente. A tecnologia tem desenvolvido muitos aparelhos voadores, como o ASIO-B, Mini Sistema Aéreo Não Tripulado de Decolagem e Pouso Verticais, VTOL, da Celex ES, que lembram muito as naves extraterrestres dos filmes de ficção. O fato de existirem muitos protótipos de aeronaves de formato inusitado, como a Bullet Class 580 da eGreen Technologies, que tem 71 metros de comprimento, leva muitos céticos a sugerirem que todos os avistamentos de OVNIs devem ser enganos por ignorância. Com a passagem dos anos e com o acúmulo de registros detalhados de aparições inexplicadas, está claramente comprovado que os fenômenos aéreos não identificados, FANI, existem e que sempre foram sigilosamente investigados mundialmente pelas autoridades. Ufologistas colecionaram milhares de rastreamentos de OVNIs pelos radares de aeroportos e de aeronaves mundo afora. A quantidade de registros feitos é muito expressiva para ser tratada como se fossem meros defeitos eletrônicos ou erros de interpretação dos operadores dos radares. Estas esferas brancas não identificadas foram vistas seguindo um avião da Interjet sobre Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos, em 3 de julho de 2005. Um OVNI interrompeu as rotas de viagem de passageiros no aeroporto de Bremen, na Alemanha, em 6 de janeiro de 2014, quando o controle de tráfego aéreo o notou no seu radar. Na noite de segunda-feira, o OVNI continuou a aparecer várias vezes no radar do aeroporto, das 16h30 às 21h30. A identidade do objeto permanece um mistério. É curioso que, às vezes, tais fenômenos aéreos exóticos são detectados pelos radares, mas não são visíveis a olho nu ou com binóculos. E o inverso também acontece. Em certos casos, OVNIs invisíveis são detectados com equipamentos de visão em infravermelho. Um objeto invisível e quente, voando contra o vento, foi filmado sob modo infravermelho durante 7 minutos pela equipe de um helicóptero do Serviço Aéreo Nacional da Polícia em St. Ethan, no país de Gales, com uma câmera FLIR de bordo em 16 de setembro de 2016. O objeto não foi detectado pelo controle de tráfego aéreo do local. Apesar da tradicional política oficial de sigilo governamental e militar ao redor do fenômeno OVNI, de vez em quando importantes fatos escapam ao controle da censura. Esta é uma entre as mais de 80 fotografias de um tanque com pelo menos 8 metros, feitas a partir de um caça Air Italia Fiat G91R, pilotado pelo Marechal Giancarlo Secconi, da Força Aérea Italiana, em 18 de junho de 1979. A explicação oficial: um pequeno balão de ar quente. OVNIs também aparecem em grupos, como esquadrilhas, e podem reaparecer repetidas vezes numa mesma região, em curto período de tempo, produzindo o que é conhecido como onda. Durante certas ondas, os fenômenos foram vistos e fotografados por centenas ou mesmo milhares de pessoas. Desde 2008, objetos voadores luminosos têm amedrontado os habitantes de vilas em Pucallpa, no Peru, e alegações de abduções vieram à tona. Os fenômenos foram investigados pela Força Aérea Peruana. Durante a famosa onda brasileira de maio de 1986,
Uma grande esfera com cerca de 8 metros de diâmetro, luminosa e colorida, foi filmada girando sobre a cidade de São Paulo pelo cinegrafista Sr. Heraldo Canales, na madrugada de 30 de maio daquele ano, enquanto trabalhava para a empresa de produção audiovisual Mixon. Não era a Lua também foi filmada e aparecia à extrema direita da esfera. A ufologia é uma atividade secreta constante entre as forças armadas de muitos países, uma vez que a segurança nacional exige que tudo que trafegue pelo espaço aéreo de uma nação seja claramente identificado. A ufologia militar conta com recursos que a ufologia civil não possui e que possibilitam explorar o leque da fenomenologia com maior profundidade. Estranhas luzes noturnas aparentemente sob controle inteligente fotografadas e filmadas pela Força Aérea Brasileira durante a Operação Prato. Aconteceram algumas raras iniciativas de colaboração entre pesquisadores civis e militares. Este fenômeno aéreo discoide inexplicado foi visto por 35 trabalhadores durante quase 2 horas sobre a mina de Colarruase, em Tarapacá, Chile, em abril de 2013. Foi investigado pelo CEFAA e dado ao conhecimento público. Esta breve apresentação teve a finalidade de mostrar quão rico é o universo abraçado pela ufologia e sua importância para o desenvolvimento do conhecimento da nossa complexa e ainda pouco explorada realidade. Mostrei apenas algumas coisas entre as dezenas de outras abordadas pelos estudos ufológicos que mereciam aparecer por aqui, pois justificam a existência da ufologia como disciplina técnico-científica e também eventos como o nosso SUFOEX. Agradeço pela sua atenção.